Pessoal, então vamos iniciar nosso culto fazendo a nossa oração inicial, fechando nossos olhos, colocando a nossa comunicação, nosso pensamento a Deus, a Jesus, pensando no nosso dia a dia, nas dificuldades que nós temos de enfrentar no mundo aí fora, através da violência, das brigas, que possamos ficar com um pensamento positivo, evitando tudo isso, pensamento elevado, com o coração aberto aos ensinamentos cristãos, enfim, ó Pai, que possamos buscar a luz que possa iluminar o nosso caminho onde quer que estejamos. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez na noite de hoje. E agradecemos a presença de todos vocês. Que os irmãos benfeitores de luz ilumine o palestrante da noite de hoje, o nosso irmão, nosso amigo Fábio de Oliveira. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesta noite que a gente já antecede que será uma boa noite de chuva, né? Mais agradável para o nosso descanso. Mas nós queríamos aproveitar esta oportunidade para a gente conversar um pouco sobre este assunto que tomou conta da semana passada toda nossa. Quando cerca de 120 pessoas foram assassinadas, foram matadas pela polícia do estado, que vocês sabem qual que é, para fazer uma limpeza naquilo que está pior no Brasil todo. Então eu precisava de 3 pessoas aqui para falar para nós, no começo, da opinião dessa matança que houve lá. Quem assiste televisão sabe que viu lá os corpos estendidos, uma matança assim, que nunca houve outra antes desse jeito. Houve mortes, mas assim, na chuva, houve mortes nas tempestades, nos ventos fortes, né, que derrubou casas, destruiu partes de cidades e tal. Mas desse jeito, que a gente lembre, a gente não achou. Então eu precisava de 3 pessoas corajosas aqui, que desse a sua opinião sobre isso. O que você acha dessa matança? Como que é essa limpeza? Me presta o evangelho um pouquinho. Obrigado. Como que é essa matança? É isso mesmo? A gente vê tantas histórias que condiz com a doutrina que não condiz com a doutrina do Cristo e não condiz com a doutrina espírita que nós estamos estudando, que nós somos adeptos dela. Número 1, o primeiro. Quem é que queria dar sua opinião a respeito disso? Vai resolver o problema? Como é que vai ser? Pois não. Se você puder vir aqui na frente, é bom que todo mundo fique te conhecendo. Eu me chamo Yuri de Carvalho, eu tenho 17 anos. Nos 17 anos que eu vivi, notícia de morte tem o dia inteiro. Nunca diminuiu o crime, também não resolveu. Meu avô ensinou para mim e para meus irmãos desde cedo que ninguém é melhor que o outro para matar o outro. Que quem define vida e morte só o cara lá de cima. Mataram 116. Continua vivo todo o resto. E eles vão querer vingança.
e vai matar mais policial, que vai matar mais bandido. Então, no fim das contas, não vai mudar nadinha. Vai só ser sangue gerando sangue. E isso acaba por manchar, né? Um estado que não era para ser assim. Ótimo. Muito bem, Luiz. Muito obrigado pela sua opinião. Então você acha que não resolve a situação, né? É isso. Mais alguém? Mais o segundo corajoso. Ou a corajosa, né? Sou William, né, frequentador da casa, uma pessoa comum como vocês. Primeiramente, eu creio que a gente deve se posicionar. Eu penso que o mundo precisa de posicionamento. Ficar vendo não vai adiantar. O que a gente observa, pelo menos do meu ponto de vista, é que a coisa tem piorado e os bons têm se calado. E o mal está tomando conta. Raciocínio básico, sem envolver política, sem envolver espectro político. Violência gera o quê? Matar resolve? Nem falei de religião. Agora eu vou levar para o lado espiritual. Matar resolve? Acabou de ler aqui, né, que o mundo espiritual, você só sai daqui e vai para o mundo espiritual. Não resolve. Matar bandido resolve? Se matasse, resolvesse, já estava resolvido, o mundo já tinha se resolvido na Idade Média. Que se cortava a cabeça das pessoas, a torta é direito. Então, por isso que é importante estudar história, por isso que é importante aprender com os próprios erros, e a humanidade errou muito, continua errando da mesma forma. 2025 anos depois do Cristo, a gente comete os mesmos erros. Eu sinto um discurso na internet de ódio puro, de pessoas que se dizem religiosas. Eu entro no perfil da pessoa e eu já entro sabendo que vai ter um versículo bíblico lá. É muito doido isso. Então, assim, aí fica o versículo bíblico aqui. Palavra de Jesus. Pedro, guarde a sua espada. Foi Pedro mesmo, né? Pedro, guarde a sua espada. Pedro, guarde a sua espada. Uma outra passagem bíblica, para não falar que é a minha opinião. Jesus foi condenado lá no Gólgota, 3 cruzes. 2 cruzes abertamente faladas de ladrões, ou seja, de criminosos. Você aí que gosta de ver um sangue de criminoso derramado, pensa 2 vezes. 3 condenados, 1 Cristo, mais 2 ladrões, abertamente ladrões. Ninguém está questionando que a pessoa era criminosa ou não, ninguém está questionando se deveriam matar ou não. A lei era matar, eles iriam morrer como morreram. Os 3 morreram na cruz. O que o Cristo fez? Todo mundo sabe o desfecho. Ele condenou algum? Ele, em primeiro momento, absolveu um. E, obviamente, a gente sabe que a lei de causa e efeito. O segundo, mais tarde, deve ter tido a redenção dele, tal qual é a lei, nascer, crescer, né, reencarnar, ter aprender. Então, fica aí, sem envolver política, mas fica o convite. Manifestem-se de forma pacífica, mas não fiquem apenas calados. O mal está prevalecendo, está tomando mais conta. Sangue gera mais sangue. É isso. Então, tá. Obrigado, viu? E só mais uma pessoa, vê se tem uma mulher, tem uma corajosa aí para falar para nós. Boa noite a todos, meu nome é Carlos Afiuni. Eu penso que é uma situação desafiadora. O papel da polícia é de lei e ordem. Eu nunca vi um policial agredir uma pessoa se não receber esse tipo de conduta. Isso justifica? Jamais. A única coisa que eu penso, que eu acredito, que fica como resgate pesado para a gente é cada gota de sangue que é derramado nessa terra. Eu creio que a terra é um ser vivo. Ela responde àquilo que a gente proporciona para ela. Aonde tem um desmatamento, se morre toda a natureza e a condição da gente de melhorar e evoluir.
Aonde você faz um simples reflorestamento, a água brota novamente como um milagre. Imunda, o peixe aparece de uma forma surpreendente. De onde vem, para onde vai? Então eu penso que assim, nada justifica, mas serve de aprendizado para a gente, como foi dito aí, né? Os bons não podem se calar. É uma forma que a gente tem de mostrar a sementinha do amor, aquele amor incondicional e o perdão incondicional. É triste para quem teve que fazer esse serviço, esse trabalho, que às vezes não queria fazer, mas foi mandado, era a posição dele naquele momento, como foi antigamente, né? Aquilo que foi falado realmente procede, nada mudou de lá para cá. Antigamente botava as pessoas com os leões, hoje ficam os políticos como se fossem os leões ali, um brigando com o outro, um matando. É uma guerra de poder, que às vezes a gente não tem conhecimento e nem tem alcance de onde vai chegar. Ali como se fossem facções brigando pelo domínio daquilo. É em benefício da gente? Não sei. É contra? Também não sei dizer. Fica aqui minha sugestão de reflexão para todos aí. Muito obrigado. Prezados amigos, nós estamos na condição de pacificadores aqui na Terra. Somos pacificadores. Falou que há milhares de anos atrás, né, 1000, 2000 anos atrás, decapitava as pessoas. Era uma crueldade até maior, né? Mas não é do tempo do Cristo para cá. É muito antes. Muito antes, já Moisés tinha recebido do plano espiritual o 5º mandamento. Qual que é? Oi? 5º mandamento. Não matarás. Matar de jeito nenhum. Então nós, aqui no começo dessa nossa conversa, nós temos que definir para nós que somos cristãos, não dar a solução lá para as autoridades todas, mas começar a fomentar um movimento da paz. A paz que Jesus exemplificou para todos nós. A paz vem de dentro de você mesmo. Não procura a sua volta. Já os grandes antecessores de Jesus já falavam isso para nós, a paz de cada um. Porque eles lá morreram, mataram e fizeram. Mas nós estamos no mundo. Nós somos pacíficos no mundo. Nós fomentamos a paz, nós trabalhamos para a paz. Não. O maior pacificador, nós vamos ver aqui agora, o maior pacificador falou da paz de forma cada vez maior. Seja luz. Carregue dentro de si apenas o bem. Se está aparecendo o mal, se está aparecendo a desavença, se está aparecendo as coisas, estão aparecendo coisas erradas, é porque nós não estamos demonstrando, nós não estamos trabalhando essa matéria. O amor, a bondade, a paz são sempre boas companhias. Nós estamos buscando as boas companhias? São perguntas que nessa nossa conversa nós vamos fazendo. Né? Essa aqui é a frase de Charles Chaplin. A frase principal: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Que coisa, né? Uma frase de Jesus, ele sintetizou
tudo aquilo que nós estamos precisando hoje. Então, não temos paz no mundo, nós temos guerra, desavenças, matanças, porque o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso ser, está em guerra ainda. E não está pacificado. A paz a gente não dá para os outros. A gente constrói dentro de nós e exemplifica para o mundo. Parece coisa simples, mas tomou agora, no mundo todo, uma dimensão tão negativa, tão grande, que faz com que nós pensamos que esse mundo vai terminar em ódio. Vai terminar em ódio. Então, é a frase de Jesus: deixe-vos a paz, a minha paz. A única pessoa no mundo que pôde falar a minha paz. Porque hoje em dia, pelas provações, expiações, pelos desencontros da vida, nós não podemos falar que nem eu e nem ninguém pode falar assim: eu te dou a minha paz. Mas Jesus podia fazer, né? Não vos dou como o mundo dá, porque a paz que se conversa aqui agora é a paz do mundo. Não ter guerra, não ter briga, correr muito dinheiro, é tudo que eu quiser eu vou conseguir, ninguém vai me impedir, tudo às mil maravilhas. Mas não está correndo dentro do nosso ser, dentro do egoísmo, que a gente possa falar assim: a minha paz. Porque sempre nós temos um pouco de guerra dentro de nós. A gente não quer que os outros falem as coisas com a gente. São coisas simples, mas que vão acrescentando, vão aumentando cada vez mais e atribulando a nossa vida. Está no Evangelho de João 14, 27. Está no primeiro mandamento, nos primeiros mandamentos que Moisés recebeu do plano espiritual, fazendo para nós os 10 mandamentos da lei de Deus. Não matarás. Já resumiu tudo. De lá para cá, se nós formos fazer uma reflexão na nossa vida, a gente não deve matar, não deve fomentar a matança, né? E hoje nós chegamos a um ponto que, se alguém falar uma palavra, a pessoa tira o revólver de lá e descarrega no outro. E não é no outro qualquer. É no nosso familiar, é no nosso cônjuge, é no nosso irmão, é no nosso filho, é em todo mundo. Então nós chegamos numa situação no mundo, esse mundo de provas e expiações, que já está acabando, porque não vai ficar aqui as pessoas com esse pensamento belicoso, de mata. Eu ouvi nas redes sociais, nessa semana que passou, educadores, pedagogos, professores, estudiosos das relações humanas e sociais, dizer assim: tem que fazer uma matança dessa uma vez por semana. O camarada é estudioso, né? Tem títulos acadêmicos muito importantes falar isso. Ou por semana uma matança dessa, ou por mês, para eliminar, para limpar a sujeira que está nas pessoas, na guerra, no ódio disseminado em todo lugar. Então, nós estamos precisando fazer uma meditação muito grande, cada um por si, né? Deixe-vos a paz.
Só entra numa dessa quem não tem paz no coração, não tem paz na mente, não tem paz na vida. Né? Quem deixa a paz é porque a possui. E Jesus possuía já naquela época, há 2025 anos atrás, já possuía a paz para dar, para deixar para nós. E depois, durante 3 anos, ele explicou para nós como é que nós buscamos a paz. Ninguém pode transmitir o que não tem. Como é que eu vou dar paz para alguém, sendo que não tem? Eu quero. Mas como é que semeia isso? Né? Assim, o requisito primeiro e essencial para um proprietário transmitir o que possui é ser titular do dom que possui. O professor ensina se ele sabe. Ele tem que ter. Ele tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento para ensinar alguma coisa para alguém. Tudo na vida é assim. A gente passa para os outros aquilo que a gente tem. A pessoa que cospe ódio para o mundo todo é o que ele tem por dentro. E esse não é o requisito de felicidade para as pessoas. A guerra, o ódio, a incompreensão, a inimizade. Né? E seguindo aqui, nós temos mais. A paz é uma conquista da pessoa que exige o preparo espiritual de grande magnitude, especialmente em um planeta como a Terra que predominam os conflitos. Nós estamos vivendo em conflito. Por que é que você assassinou fulano? É porque devia R$10. É porque foi lá e falou qualquer coisa e achou aquilo um desaforo muito grande, vai e assassina 1, 2. É um homem que ficou sabendo que ele foi infiel, que ele traiu a esposa e tal, a esposa vai lá e mata ele, ou o contrário também. Então, onde nós vamos parar com essa situação? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. E não é lá no Rio de Janeiro. Nós temos que fazer essa pergunta dentro da nossa casa, dentro dos nossos familiares, dos amigos, do ambiente de trabalho, em todo lugar. É uma plantação que a gente tem que fazer, para depois ter a colheita. Mas eu estou querendo colher primeiro para depois plantar. Colher primeiro para depois plantar. E aí, a gente não sabe se tem condições. É a conquista que a pessoa tem e que exige esforço. Nós não fazemos a paz na nossa vida, no nosso lar, no nosso mundo, se não fosse através da conquista, de forma alguma. Deixo-vos, Jesus dizendo, deixe-vos a paz. Por sua vez, o verbo deixar significa transferir em caráter definitivo. Por que ele disse que deixava a paz? Porque ele tinha a paz. Era o coração pacificado. Era a mente calma, tranquila diante da vida. Era o mensageiro de Deus ensinando para nós aquilo que é de melhor. Né? Cristo quis dizer que na sua passagem pela terra, ele deixou para nós a sua paz. Não levou a paz de volta de onde veio. Ele não apenas demonstrou-a, como destinou-a para nós. É como se ele tivesse se despojado de algo dele de muito valor. Ainda dizendo que
Nós não damos para ninguém aquilo que nós não temos. Nós não podemos exigir de ninguém aquilo que nós não temos e que ele também não tem. A mente atormentada, a mente desequilibrada, a mente que não se controla num treinamento para adquirir a paz, a gente não pode pedir essa paz para ele. E quem não tem educação, não vai dar educação para os outros. É muito sério esses dizeres. Sentido de deixar. Por outro lado, o verbo deixar significa igualmente perder o ânimos possidente, ou retratar, ou seja, a vontade de possuir que se tem, poderá retratar pelo abandono. Mas se eu não tenho vontade de possuir a paz, eu não trabalho pela paz, então não vai ter paz na nossa vida. A gente vai querer, a gente pode andar, no dizer popular assim, feito barata tonta atrás da paz e não vamos encontrar. Não vamos encontrar de forma alguma. Ou seja, o Cristo quis doar para nós a sua paz. Porque quem transfere sem contrapartida, doa. Jesus disse que ia dar a paz sem pedir nada em troca. E aí está um dos problemas muito, muito constantes na nossa vida. A gente quer proporcionar alguma coisa para os outros se a gente tiver também. Então é uma troca, né? Eu te pago tanto, você me dá tanto. Você me dá isso. Eu quero aquilo, mas você tem que me pagar. Enquanto tiver esse de pagar, nós não alcançamos verdadeiramente a paz. Estamos num mundo muito difícil. Nós estamos hoje com 5 grandes guerras. Não é guerrinha de mata meia dúzia, não. Que tem matado enormes pessoas. Tudo através do ódio. As pessoas não têm a paz no coração. É uma pessoa que não dorme. Um chefe de Estado desse, um presidente, um mandatário desse, ele não dorme. Não dorme porque na janela dele tem que ter um vigiando. Para onde ele for, tem gente atrás dele. Isso não é paz. As testemunhas e as pessoas de segurança dele, ele não pode fazer nada particular. Pergunta a vida de um presidente desse aí se ele tem vida de paz. Não tem. Ele vai no banheiro, tem um lá, verificando. Ele vai comer um prato tradicional, bonito, em algum lugar. Um segurança tem que experimentar primeiro para ver se não vai ser envenenado. Isso é tormento na vida. Tormento na vida. O que significa paz? Dona Suelen, o que significa paz? Eu acho que a maior paz, assim, o significado real da paz é você estar em paz consigo mesmo. É o maior trabalho, né? Eu acredito que a maior dificuldade de se ter paz hoje é a paz interior, né? Você acordar em paz, deitar em paz, ter a consciência tranquila de que tudo que você fez, né, sem prejudicar o próximo. Então, esse é o conceito que eu tenho de paz, né? Às vezes a gente almeja assim tanto a felicidade, eu acho que a paz vem acima da felicidade. Porque às vezes você está feliz, mas você está feliz em cima da infelicidade de outra pessoa. Né? Agora, então eu coloco sempre a paz acima da própria felicidade. Porque quando você está em paz, eu acho que o resto é consequência. Verdade, verdade.
Então está lá. A mais formosa definição de paz foi dada por Cícero em Filípicas. Paz é tranquila libertação. A paz é uma liberdade tranquila. É quando a gente pensa assim, será que com quem eu convivo, na minha casa, no meu trabalho, que eu sou um chefe de alguma coisa lá, eu sou o proprietário, será que com quem convive comigo quer a paz e eu estou sendo agente dessa paz? Difícil, hein? Difícil. Para Hobbes, que é um outro autor, procurar obter a paz é a primeira lei da natureza. Mas a natureza, ela vive em paz. Nós é que tiramos a paz da natureza. Né? Os rios, as matas, as plantações todas que o próprio homem faz, tudo vive em perfeita harmonia. O problema é quando nós entramos. Nós entramos para destruir, para poluir os rios, para poluir. Então nós não levamos a paz, nós levamos a desarmonia. E uma casa desarmônica, você sabe como é que é. Nós sabemos como é que é. Qualquer casa. Seja a casa religiosa, seja a nossa casa, onde nós vivemos, seja a casa em que nós tiramos a subsistência, não tem paz, é difícil viver. A gente quer só sair de lá. Segundo o Winterhead, a paz é um conceito metafísico. Aí já entra para outros lados, né? A harmonia das harmonias que aplaca a turbulência destrutiva e completa a civilização. É importante. Qual o conceito sintético da paz na atualidade? Para sintetizar, qual que é, na atualidade, o que nós queremos de paz? É tudo bom? É o céu? Porque antigamente falavam para nós que o céu era aquele lugar onde tudo era tranquilo e corria rios de leite e mel, docinho e gostoso. Não é? Mas hoje as coisas modificaram, né? Hoje esse conceito não se fala mais nele. Qual o conceito sintético da paz na atualidade? O conceito de grego é eirene, como a ausência de guerra. O romano, de paz, com o bem-estar material. O judaico, de shalom, com o bem-estar espiritual. E o cristão de amor, como não violência. Existia uma pessoa no mundo que era a pessoa da não violência. Foi assassinado. Ele não discutia com ninguém. Ele lutou pela paz, pacificou o seu país, se formou como advogado, pacificou o seu país, a sua terra, tirou a sua terra do jugo dos ingleses que estavam lá depenando, acabando com as riquezas daquela terra, tudo na paz. Não brigou um momento sequer. Chamava-se Mohandas Karamchand Gandhi. Foi assassinado porque o cara não fez nada para ninguém. Numa grande reunião que houve na sua cidade, uma pessoa chegou e deu 3 tiros no peito dele. Então,
ele trabalhava para não violência de forma alguma. Onde houvesse guerra ou uma possibilidade de acabar com vidas, ele não entrava, ele não aconselhava, ele não exemplificava. Conceito de paz segundo o dicionário. No dicionário fala assim, estado, o que é a paz? É o estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Calma, quietude, tranquilidade. Mas a gente pensa hoje, né, o pensamento comum é tranquilidade assim. Eu ganho meu dinheiro, você ganha o seu. Quanto mais eu ganhar, mais tranquilo eu estou, mais bacana eu sou. E o conceito é que a pessoa que encontrou a paz na religião, aí já joga para o religioso. Sua consciência está em paz. A paz, na verdade, ela está realmente ali na consciência. Então, quando alguém fala que é preciso ter uma matança daquela por semana ou por mês para eliminar a maldade do mundo, ele está enganado. E a doutrina espírita, na lição do Evangelho que foi lida aqui, está dizendo para nós, quanto mais sangue correr, mais sangue correrá. Porque o ódio não se lava ou não se acaba com o ódio, com sangue, né? De forma alguma. Antigamente falava assim, matou o fulano, acabou o problema. A doutrina espírita, ao longo do tempo, tem ensinado para nós que esses que foram matados lá despertam no plano espiritual com ódio redobrado da sociedade. Vai ver o Rio de Janeiro, só Deus é que sabe esses destinos, esses caminhos, né? Nós estamos aqui somente fazendo uma análise daquilo que nós somos, daquilo que está acontecendo. Então é muito importante a gente ver essa lição que a doutrina espírita tem para nós. Não aliás, é fazer a caridade para com os inimigos, mas uma hora dessa está meio difícil da gente falar em caridade para com os criminosos, com os inimigos. Fala, que é isso? Isso tem que morrer, tem que acabar. Há muito tempo, nas penitenciárias, nas cadeias, aqueles bandidos que destruiu vidas e vidas e um monte de coisas, foram assassinados para ver se limpava. E não limpa, porque nós sabemos que quem morre não morre na realidade. Morre o corpo, morre o cidadão, morre a pessoa, mas não morre o espírito. O espírito traz tudo arquivado. E quando ele descobre que ele perdeu a família, quando ele descobre que ele perdeu os parentes, que ficaram órfãos com problemas sérios, quando ele descobre no seu ego que alguém matou para extirpar a vida dele, para acabar com a vida dele e com o que ele estava fazendo, no espiritual, ele vai fazer muito mais. E vai ser muito mais perigoso, porque nós não estamos vendo eles. Não estamos vendo eles subir o morro. Muitos demoram a descobrir que morreram assassinados daquele jeito. Quando descobrem, aí o ódio duplica. E promovem a vingança fazendo o homem sofrer nas tempestades, nas coisas mais difíceis que tem, nos acidentes.
eles provocam acidentes, tempestades. Como diz os espíritos benfeitores para Allan Kardec, eles influenciam na nossa vida muito mais do que nós pensamos. É a pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos. Influem os espíritos em nossa vida muito mais do que pensais. Muito mais. Então, morre o corpo, morre aquele nome, mas o espírito está ali agindo de acordo com a índole que ele tinha. Então, o sinônimo é de... a solução está na educação que nós recebemos, desde desse tamanhozinho aqui, ó, bonito. Né? Desde esse minuto. A educação, a religião, o sentimento de respeito ao próximo, né? E uma série de coisas que está na nossa vida em todo lugar. Ah, eu não sou religioso. Lá está esse conceito, sim. Porque você sofre ou faz sofrer os outros. Então, prezados amigos, nós estamos aqui nesse final da nossa conversa fazendo uma pergunta muito séria. A quem nós estamos servindo? A que pacificador nós estamos seguindo? Pode ter muitos nomes bonitos, mas o pacificador maior, até hoje, é Jesus. Que ele dava a paz dele. É diferente de chegar aqui, não, vocês têm que ser diferentes. Não, não é. Ele deu a paz que ele tem. Não tinha, ele tem até hoje. E considera cada um de nós como pessoas que precisam da paz. Mas o mundo, quando o mundo escolhe o ódio, é muito difícil. É muito difícil. Só para finalizar. O que fizeram com Jesus naquela terra lá do Oriente Médio, Jerusalém, aqueles lugares, foi um assassinato. Foi uma violência que fizeram com ele. Mas é um espírito de tão grande envergadura que quanto mais a autoridade espiritual é mantida, né, é ressaltada, mais o interesse do bem é maior. E mais o pagamento do que se faz é maior também. Você viu, mataram Jesus no Oriente Médio. O sangue dele derramou na terra. Até hoje aquela região não teve paz. Não teve paz. É uma guerra em cima da outra. Você olha num documentário na televisão, cidades belíssimas que foram arrasadas. Está toda no chão. O que é? É a lei de retorno. A lei de causa e efeito. Mataram aquele que Deus mandou, não para nos salvar, mas para nos dar a direção e o caminho que nós precisávamos. Mandou uma pessoa especial, que fez toda a sua tarefa em 3 anos. Naquela época não tinha drone, não tinha avião supersônico, não tinha bomba, não tinha foguete nuclear, isso aqui, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Olha o que ele virou.
que nós estamos virando. Então, realmente, para terminar, é a gente começar a fazer a paz dentro aqui do coração. Essa paz de dentro do coração é a primeira, é a mais importante. Tem desavença, vai e conversa. Nenhum inimigo fica rindo da gente quando você vai lá e fala assim, fulano, eu preciso conversar com você. Nós temos uma desavença, nós temos um problema. Eu não falo com você, você não fala comigo. Então, nós estamos chegando ao tempo de nós termos que tomar essa decisão. Por que você não gosta de mim? O que é que eu te fiz que não te satisfez? É isso mesmo? O Evangelho fala, as Escrituras falam, que quem faz isso aí, se a outra parte não quiser ser amiga, não quiser tirar essa impressão ruim, essa inimizade, aí é problema dele para com Deus. Eu vim aqui para te pedir perdão. Eu vim aqui para pedir a sua ajuda, porque nós não podemos ficar nisso. Nós éramos amigos, hoje nós não somos. Então, uma simples conversa resolve o problema de guerra de muito tempo. Pais, mães, filhos, não se conversa com os outros de jeito nenhum. Eu tinha um parente que não conversou com a irmã durante 35 anos. O dia que ela desencarnou, foram lá e falaram, sua irmã morreu hoje, tal, você vê o velório, tal. Eu falei, eu não vou lá, não. Ele falou, eu não vou lá, não. Ela não me respeitou durante 35 anos, por que eu vou agora no enterro dela? São questões que nós temos que viver na nossa vida. E cada um de nós temos perguntas para fazer para o nosso coração a respeito disso. Não é? É para evitar a guerra maior, um assassinato em família, como tem acontecido aí, uma coisa estrondosa. As legiões de espíritos que foram muitas vezes assassinados lá, chegam numa família e devasta tudo. Mata todo mundo. Mas é porque os espíritos influenciam na nossa vida. Porque eles fazem, quando nós estamos desequilibrados, a ter uma certa condição de agir assim. Quando vê, por que você fez um negócio desse? Não sei. Eu fui lá, peguei o revólver e tirei. Ele não sabe, mas tinha por trás uma assim. Quanto para o bem também. Quando você chega, faz uma conversa para a pessoa, aquela sua inimiga, ou seu inimigo, tem um susto. Eu não esperava que fulano vinha aqui conversar comigo. Mas já que você veio conversar comigo, eu aceito. Vamos acabar com essa besteira que nós temos, essa inimizade louca. Não é? Então, que Jesus possa nos abençoar. Ele veio deixar a paz para nós. Nós aceitamos, não é? Nós aceitamos. Porque a gente precisa, de uma forma ou de outra, nós precisamos dessa paz de Jesus na nossa vida. Que Ele continue nos oferecendo essa paz. E que nós tenhamos a responsabilidade de aceitar essa paz por dentro. Porque por fora a gente fala mais ou menos e tal, depois continua a mesma coisa. Né? Por dentro da sinceridade, dentro daquilo que nós precisamos melhorar na Terra. Quando a gente fizer isso, a gente melhora lá ao nosso redor, os nossos parentes, as pessoas, outras pessoas que não gostam de nós e tal, começa a contaminar.
mas contaminar com o bem, com as coisas boas, com o ensinamento positivo que Jesus deixou para nós. E que desde o tempo de Moisés veio: não matarás. E Jesus: eu não vim descumprir a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Quer dizer, cumprimento do bem. Que Jesus nos abençoe, que nos dê muita paz. Vamos ao passe agora. A gente não deu receita de nada aqui, né? A receita nós é que temos. Nós somos cristãos, né? Quem podia dar a receita, deu a receita e continua até hoje falando aqui, ó, na nossa cabeça, né? Possamos nessa hora levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, essa figura bondosa e caridosa que desceu à terra com tanta dificuldade, mas com muito amor. Esse amor que Ele direciona até nós a todo momento, incansavelmente, pois Ele sabe da nossa condição, sabe da nossa necessidade e sempre nos deu o exemplo, né? Amado Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver, afastando de nós toda tristeza, toda enfermidade, toda doença, toda angústia, que o nosso coração possa se encher da vossa luz, do vosso amor, para que possamos seguir a nossa vida com mais consciência, com mais amor, com mais calma, tendo a certeza que a Tua luz ilumina os nossos caminhos, evitando os perigos, evitando as tristezas. Mestre Jesus, que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre.